é o fim dos animes como conhecemos? Essa não é uma pergunta exagerada, é uma pergunta que começa a fazer sentido agora, porque o que era meme há 3 anos virou algo assustadoramente real. Lá em 2022, as inteligências artificiais que geravam vídeos eram piada. Personagens deformados, movimentos estranhos, cenas cheias de erro, a internet ria, ninguém levava a sério, só que o jogo virou. Hoje, uma nova geração de IA já está criando cenas em nível cinematográfico, iluminação correta, enquadramento digno de filme, movimentos muito mais fluidos em questão de minutos, algo que antes levava meses de produção e equipes inteiras trabalhando, hoje é feito de forma praticamente instantânea. E isso naturalmente acendeu um alerta. Grandes estúdios japoneses estão acompanhando essa evolução de perto, não como curiosidade, mas como possibilidade real de uso, porque quando uma tecnologia promete reduzir tempo, custo e esforço, a indústria presta atenção. Pergunta agora é inevitável: a IA já pode substituir animadores? Estúdios como a Toei Animation vão começar a usar isso em larga escala? E se começarem, o que isso significa para o futuro dos animes? A gente está falando de uma mudança silenciosa, mas profunda, uma transformação que pode não acabar com a animação tradicional da noite para o dia, mas que definitivamente pode mudar a forma como ela é feita. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. O que está acontecendo agora, o que os estúdios já estão observando e até onde essa nova IA pode levar a indústria dos animes. Mas antes de continuar esse vídeo, desce aqui embaixo, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo que tá por vir aqui no Reinado Nerd. Considere se tornar um membro para ter acesso a conteúdos exclusivos que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas agora, bora continuar esse vídeo. Fala Nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Se a gente voltar só 3 anos no tempo, é até engraçado lembrar. Em 2022 e 2023, as IAs de vídeo eram praticamente um experimento público. As cenas tinham rostos derretendo, mãos com 6 dedos, movimentos completamente quebrados. Era tão estranho que virou meme. Vídeos virais como aquele do Will Smith comendo macarrão pareciam mais um pesadelo digital do que qualquer ameaça real à indústria. A graça estava justamente nos erros grotescos. Era impossível levar aquilo a sério. Mas a evolução foi absurda. De lá pra cá, modelos como Sora e outras novas IAs deram um salto que ninguém esperava tão rápido. O que antes era caótico agora tem coerência visual. Os personagens mantêm proporções mais estáveis, os movimentos são muito mais fluidos, a iluminação respeita a cena, o enquadramento parece pensado por um diretor. Não é mais só um vídeo gerado por IA. Muitas dessas cenas já têm cara de trailer de filme, de produção profissional, de algo que poderia passar facilmente numa plataforma de streaming se você não soubesse a origem. E isso tá mudando tudo, porque enquanto antes a gente ria dos erros, agora a gente começa a comparar com produções reais, começa a perceber que o salto de qualidade não foi pequeno, foi gigantesco. E aqui entra a pergunta que realmente incomoda: se em 3 anos de evolução foi nesse nível, como isso vai estar daqui a 2, 3, 5, daqui a 10 anos? E é exatamente essa curva de crescimento que está deixando tanta gente inquieta ou assustada. E não demorou muito para essa tecnologia invadir um dos territórios mais apaixonados da cultura pop, os animes. Hoje a internet já está cheia de vídeos gerados por IA, no estilo shonen. Lutas cinematográficas com câmera dinâmica, explosões gigantes, transformações dramáticas, energia voando para todo lado, tudo criado a partir de um simples comando de texto. Não é só experimento aleatório. São cenas claramente inspiradas em obras gigantes como Dragon Ball Super, One Piece e Naruto. Tem versão realista de batalha, tem remake estilizado, tem luta inédita que nunca existiu oficialmente. E o mais impressionante, muitas dessas criações já conseguem imitar com certa fidelidade o visual que a gente associa a esses animes. O tipo de enquadramento, o ritmo das cenas, o impacto das explosões, até a intensidade da movimentação. Claro, ainda existem alguns pequenos erros, ainda dá para perceber inconsistências, embora esteja ficando cada vez mais difícil. Mas o ponto não é perfeição. O ponto é que fãs sozinhos já estão conseguindo gerar algo que há pouco tempo exigia estúdio, equipe e orçamento pesado. E é aqui que o conflito começa a ficar interessante. Se criadores independentes já conseguem fazer isso com ferramentas acessíveis, o que impede grandes estúdios de adotarem oficialmente essa tecnologia? Se a IA já consegue imitar estilos conhecidos, acelerar processos e gerar cenas complexas em minutos, a questão deixa de ser se e passa a ser quando e como ela vai entrar de vez na produção profissional.
Agora, para entender por que essa tecnologia é tão tentadora para os estúdios, a gente precisa olhar para o lado menos glamouroso da indústria. A animação japonesa é admirada no mundo inteiro, mas por trás das cenas épicas e dos momentos emocionantes, existe uma realidade pesada. Jornadas exaustivas, prazos quase impossíveis e uma pressão constante para entregar episódios toda semana. Muitos animadores iniciantes recebem salários baixos, trabalhando como freelancers por frame produzido. Isso significa que quanto mais rápido entregam, mais conseguem ganhar. Só que velocidade nem sempre combina com qualidade, e muito menos com saúde. Não é raro ouvir relatos de profissionais dormindo poucas horas por dia em períodos de produção intensa. E quando o cronograma aperta demais, o resultado aparece na tela. Episódios com animações inconstantes, cenas mal finalizadas, quedas bruscas de qualidade que viram alvo de crítica nas redes. Isso não acontece por falta de talento, acontece por falta de tempo e estrutura. E é exatamente nesse ponto que a IA começa a aparecer uma solução. Do ponto de vista empresarial, a conta é simples. Se uma ferramenta promete reduzir custos, acelerar etapas repetitivas e diminuir o risco de atrasos, ela automaticamente vira interessante. IA significa menos tempo gasto em processos técnicos, mais velocidade na produção, menos chance de um episódio sair correndo contra o prazo. Para os estúdios, isso não é só inovação tecnológica, é eficiência operacional. E quando a eficiência encontra uma indústria já sobrecarregada, a discussão deixa de ser apenas artística e passa a ser estratégica. E quando a gente sai da teoria e vai para a prática, o debate fica ainda mais sério, porque a Toei Animation, um dos estúdios mais importantes do Japão, já demonstrou interesse em utilizar a inteligência artificial como ferramenta de apoio em suas produções. Não estamos falando de rumores soltos na internet, estamos falando de uma empresa responsável por alguma das maiores franquias da história dos animes, olhando para essa tecnologia com atenção. Mas é importante deixar claro, a proposta, pelo menos por enquanto, não é substituir animadores. A ideia gira em torno de uso auxiliar, automatizar intermediários de animação, ajudar na correção de frame, gerar ou ajustar cenários, acelerar processos de pré-visualização antes da animação final ser feita à mão. Tarefas técnicas repetitivas que consomem tempo. Em teoria, isso poderia aliviar parte da carga dos profissionais e otimizar o cronograma. Só que toda grande mudança começa assim. Primeiro como apoio, depois como otimização, e então, pouco a pouco, como padrão. E é aqui que surge a pergunta inevitável. Isso é simplesmente evolução tecnológica natural da indústria ou é o primeiro passo de uma transformação que pode se tornar irreversível? Mas a discussão mais sensível não é técnica, é criativa, porque existe uma diferença enorme entre acelerar processo e substituir artista. Hoje a inteligência artificial não cria do zero, ela aprende padrões, analisa bancos de dados gigantescos e combina informações que já existem. Ela reorganiza referências, mistura estilos, replica estruturas, mas ela não vive experiências, não sente impacto emocional, não toma decisões artísticas baseadas em intenção. E quem acompanha animes há muito tempo sabe que estilo importa muito. Fãs atentos conseguem reconhecer traços específicos de animadores só de bater o olho em uma cena. A forma como o movimento é exagerado, o jeito que a energia é desenhada, o time de um golpe, existe identidade ali, existe assinatura. Isso é algo profundamente humano. Então, a pergunta que começa a surgir é inevitável. A IA vai conseguir criar novos estilos ou ela sempre vai depender do que já foi feito antes? Porque no fim das contas, essa discussão não é sobre tecnologia, é sobre arte contra eficiência, é sobre identidade contra padronização, principalmente sobre o peso do lucro dentro de uma indústria criativa. Diante de tudo isso, o futuro dos animes parece seguir 3 caminhos possíveis. O primeiro, e o mais provável no curto prazo, é a IA como ferramenta de apoio. Nada de substituir equipes inteiras, mas sim acelerar etapas técnicas, automatizar processos repetitivos, ajudar na limpeza de frames, facilitar pré-visualizações. Nesse cenário, o animador continua sendo o centro criativo e a tecnologia funciona como suporte, uma evolução natural das ferramentas que já existem. O segundo caminho é o modelo híbrido, parte do processo feito por humanos, parte otimizado por inteligência artificial. Aqui a linha começa a ficar mais tênue. A IA pode assumir blocos maiores da produção, gerar movimentos base, sugerir enquadramentos, talvez até criar sequências preliminares completas para depois serem refinadas por artistas. O resultado final ainda teria toque humano, mas cada vez mais mediado por algoritmos. Então, o terceiro cenário, produções majoritariamente feitas por IA no futuro. Séries desenvolvidas com equipes reduzidas, onde a direção criativa humana orienta, mas a execução pesada fica nas mãos da máquina. Hoje
Hoje isso ainda parece distante para grandes estúdios, mas considerando a velocidade da evolução tecnológica, não é impossível imaginar. A verdade é que a tecnologia não vai simplesmente desaparecer, ela é inevitável, assim como foram inevitáveis as animações digital, o CGI, as mesas gráficas. A grande questão não é se a IA fará parte do futuro dos animes. A verdadeira pergunta é como ela será usada e quem vai decidir os limites dessa mudança. Então é o fim dos animes como conhecemos? Talvez não. Os animes não vão simplesmente desaparecer. A criatividade não vai sumir da noite pro dia. Os grandes estúdios não vão apertar um botão amanhã e substituir tudo e todo mundo por uma máquina. Mas pode ser sim o começo do fim da forma como eles sempre foram feitos. A inteligência artificial já deixou de ser piada, já deixou de ser meme. Agora ela é uma variável real dentro da equação da produção. A pergunta que fica não é apenas técnica, é pessoal. Você aceitaria assistir um anime feito majoritariamente por IA, se a qualidade fosse incrível, se as cenas fossem épicas, se a história te emocionasse? Realmente importaria quem fez? Ou para você o valor da obra está também nas mãos humanas que a criaram? Quero muito saber a sua opinião, porque essa discussão não é só sobre tecnologia, é sobre o futuro da arte que a gente ama. Então comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião e a gente continua discutindo aqui nos comentários. Mas é isso aí, meu nerd, muito obrigado por ter assistido até aqui. Clica onde esse vídeo está aparecendo na tela, continua maratonando o canal e a gente se vê no próximo vídeo.